a partir de uma intervenção no quadro do Vitor Meirelles, ao que eu me referi há pouco tempo, né, eu faço uma intervenção nesse quadro colocando frases. Né, uma frase lá para o padre, né, que está celebrando a Santa Missa, e essa frase ela justamente vem numa língua que não é a que a gente está falando, que é o português, era a língua falada pelos que aqui chegaram naquela época, mas a língua oficial da igreja era, e no Vaticano, pelo menos ainda é, né, é o latim. Então, enquanto o padre está lá celebrando a missa e está lá, né, Pater Noster in Quellis, né, e os índios, eles na língua deles, eles aparecem lá na intervenção que eu falo, falando em tupi, né, Ikereuê Arabutan Jucapirá, né, que quer dizer, é um questionamento, né, que hipoteticamente poderiam ter apresentado, que é: eles cultuam árvores mortas. E aí eles começam a repetir entre eles, né, ao pé de ouvido: eles cultuam árvores mortas, eles cultuam árvores mortas, eles cultuam árvores mortas. Assim, eles ficaram surpresos com aquele povo que chega de outro lugar, derruba árvores, né. Eu peço para que os alunos imaginem uma cena anterior àquela de uma cruz que está ali com o português, o padre, né, ali diante daquela cruz, aquela madeira, né, que está ali fincada em forma de cruz. Então, assim, para os portugueses, dentro dos seus referenciais socioculturais, aquela cruz ela representa o Cristo, né? Então, qualquer um de nós, quando lê aquela imagem, vê ali que é uma representação de Cristo crucificado. Mas no caso desses índios Tupinambá, Tupiniquim, né, que ali estavam, não existia para eles essa condição, né, de um Cristo crucificado. Então, eles só poderiam fazer uma leitura a partir de seus próprios referenciais. Então eles viram, né, antes da cena da missa, eles viram os portugueses cortando aquelas árvores pesadas, aqueles troncos enormes, e vão montar aquela cruz, né, e diante daquela cruz eles vão se prostrar, né, se ajoelhando em sinal de reverência. Aí o que é que a gente pode ler disso, né? Quer dizer, e aí eu fiz essa intervenção colocando essa frase em tupi, porque era a língua falada por aquele povo naquela época, né? Então, Ikereuê Arabutan Jucapirá, né? É importante a gente pensar que quando a gente tem um objeto, né, um documento histórico, a gente tem que se dar conta de que aquele documento ele foi escrito por alguém para informar alguém, né? Mas dentro da sua própria cultura. Na cultura do outro, aquele documento, ou aquele ato, no caso da missa, e depois a escrita da carta, só tem sentido para o povo que está dentro do universo de representações a que aquele documento se refere.